como sair do ciclo de escassez e ativar uma realidade de abundância. Pare por um segundo e olhe ao seu redor, porque a realidade que você enxerga agora é uma alucinação persistente sustentada pela sua própria biologia. Se você sente que a escassez é uma sombra que persegue seus passos, eu preciso te revelar que você está vivendo dentro de uma anomalia no sistema. Você não é uma vítima do destino ou de uma economia em crise. Você é um processador biológico que ficou preso em um loop de feedback, onde o seu passado dita o seu futuro através de reações químicas viciantes. O que você chama de vida é, na verdade, a projeção de uma memória que o seu corpo insiste em reafirmar todos os dias. A falta de dinheiro ou a ausência de oportunidades não são fatos externos, mas sim o resultado de uma assinatura vibracional que você emite sem perceber. Imagine que você está sintonizado em uma frequência de rádio que só toca ruído e tenta desesperadamente ouvir uma sinfonia. Não importa o quanto você aumente o volume, a música não vai aparecer até que você mude o seletor da frequência. Eu estou aqui para te mostrar onde fica esse interruptor e como desligar a projeção da falta que tem consumido a sua energia vital. Nós vamos desmontar a arquitetura da sua percepção para que você entenda que o mundo material é apenas o rastro deixado pela sua consciência. Se você continuar operando com as mesmas informações sensoriais, amanhã será apenas uma cópia empobrecida de hoje. Mas existe uma falha nessa programação que permite um salto para uma realidade de abundância que já está disponível agora, esperando apenas o seu colapso de atenção. Você está pronto para entender que a sua escassez é um erro de cálculo que pode ser corrigido com a engenharia da sua mente? O código para mudar essa trajetória começa no momento em que você para de reagir ao que vê e passa a comandar o que sente. O efeito observador e o vício no vazio. Sabe por que a sua conta bancária parece não mudar mesmo quando você faz cursos ou tenta novos projetos? A resposta está em como você utiliza a sua visão interna para colapsar a matéria. Na mecânica quântica, o efeito observador prova que uma partícula só se comporta como algo sólido quando existe uma consciência olhando para ela. Antes disso, tudo é apenas uma onda de infinitas possibilidades. O problema é que a sua observação está viciada. Você foi treinado por anos para focar no que falta, no que dói e no que não deu certo. O seu cérebro, agindo como um radar de sobrevivência, escaneia o ambiente em busca de carências para se proteger, mas ao fazer isso, você cristaliza a vacuidade. Toda vez que você olha para o boleto com medo ou para a sua despensa com angústia, você está emitindo uma ordem de comando ao campo quântico para que ele continue entregando mais da mesma escassez. Você se tornou um mestre em colapsar o vazio. É um vício biológico onde as suas células pedem pelas doses de adrenalina e cortisol que o estresse da falta produz. Para que a abundância se torne real, você precisa aprender a retirar a sua atenção do que é visível e redirecionar para o que ainda é invisível. Se você continuar dando realidade apenas ao que os seus olhos físicos enxergam, você ficará preso na estrutura atômica da pobreza para sempre. A mudança começa quando você entende que o elétron da sua prosperidade está esperando o seu novo olhar para sair do estado de onda e se tornar depósito, oportunidade e solução. Você está disposto a parar de alimentar o monstro da falta com a sua atenção e começar a observar a riqueza que já pulsa no campo das possibilidades? Porque onde você coloca a sua consciência, ali a vida é obrigada a se manifestar. A anatomia do eu sobrevivente versus eu criador. Pare por um instante e analise como o seu corpo se sente agora. Porque a verdade nua e crua é que você não consegue criar uma vida de abundância enquanto habita um corpo que acredita estar sob ataque. Existe uma diferença biológica fundamental entre o estado de sobrevivência e o estado de criação, e a maioria das pessoas passa a vida inteira presa no primeiro, tentando alcançar os resultados do segundo. Quando você vive preocupado com as contas que vão vencer, ou com a falta de recursos, o seu cérebro dispara o sistema nervoso simpático e inunda a sua corrente sanguínea com hormônios do estresse como o cortisol e a adrenalina. Biologicamente falando, o seu corpo entrou em modo de fuga ou luta, e nesse estado toda a sua energia vital
é drenada dos centros de criação e enviada para os membros para que você possa correr de um predador imaginário. O problema é que esse predador agora é o seu saldo bancário, ou o seu medo do futuro. No estado de sobrevivência, a sua percepção se estreita, e você foca apenas na matéria, no corpo e no tempo, porque é isso que um animal faz para sobreviver. Você se torna um materialista obcecado pelo mundo externo e perde a capacidade de acessar o campo quântico onde todas as soluções residem. É impossível ser criativo ou manifestar riqueza quando o seu sistema biológico está consumindo cada gota de energia para manter você vivo diante de uma ameaça que você mesmo criou na sua mente. A escassez é o subproduto de um corpo que esqueceu como relaxar e confiar na inteligência do universo. Para ativar o eu criador, você precisa sinalizar para o seu sistema nervoso que o perigo passou. É apenas quando você sai do modo de sobrevivência e entra no estado de expansão e coerência que o seu cérebro começa a disparar novos circuitos e a enxergar saídas que antes estavam invisíveis. No estado de criação, o seu campo eletromagnético se expande e você para de tentar forçar a realidade a acontecer para começar a permitir que ela seja atraída até você. Você precisa entender que o esforço desesperado é a linguagem da falta e a ressonância calma é a linguagem da abundância. Enquanto você for um escravo da química do estresse, você estará apenas reagindo ao mundo e repetindo ciclos de carência, pois a biologia da sobrevivência só sabe proteger o que já tem e nunca criar o novo. O salto quântico exige que você desista de lutar contra as circunstâncias e passe a cultivar um estado interno tão rico e tão vibrante que o mundo físico não tenha outra escolha a não ser se alinhar a essa nova identidade. Você não está aqui para apenas sobreviver ao mês e pagar dívidas, mas para ser o arquiteto de uma realidade que desafia a lógica da matéria. Para isso, o seu corpo deve parar de ser o mestre e voltar a ser o servo da sua consciência divina. A verdadeira liberdade financeira e pessoal começa no momento em que você desliga os alarmes internos e permite que a sua biologia se torne o berço de uma nova criação. Sinta a diferença agora e perceba que a paz não é o destino final, mas o requisito básico para que a riqueza possa finalmente encontrar o caminho de casa. Entropia psíquica. Onde você está vazando energia. Você já se perguntou por que, mesmo após mentalizar e visualizar a prosperidade, nada parece mudar na sua conta bancária ou na sua qualidade de vida? O segredo não está no que você está tentando atrair, mas no que você está deixando escapar pelos poros da sua consciência. Imagine que o seu campo eletromagnético é uma bateria que deveria alimentar a manifestação da sua nova realidade. Mas você está cheio de furos invisíveis que drenam essa força vital o dia inteiro. Na física, a entropia é a medida da desordem e da perda de energia em um sistema. E na sua psicologia humana, isso acontece toda vez que você se envolve em frequências de baixa densidade. Cada vez que você julga o sucesso de alguém, que você se perde em uma fofoca no trabalho, ou que alimenta um ressentimento antigo contra seus pais ou ex-parceiros, você está criando um buraco negro psíquico. Esses buracos negros sugam a energia que deveria ser usada para colapsar a sua abundância. Você não pode manifestar riqueza se o seu sistema está operando em um estado de desperdício energético constante. A abundância exige um campo eletromagnético potente e coeso, mas a maioria das pessoas vive em um estado de fragmentação. Elas pensam na riqueza por 5 minutos, mas passam 10 horas do dia emitindo sinais de crítica, medo, inveja ou vitimismo. Esse ruído mental atua como uma interferência destrutiva que cancela o seu pedido ao universo. Entenda que a energia que você gasta odiando a sua situação atual é a mesma energia que você precisaria para construir a nova. É uma questão de economia quântica básica. Se você quer ativar uma realidade de abundância, você precisa se tornar um guardião rigoroso da sua atenção. Onde a sua atenção vai, a sua energia flui. E se a sua atenção está presa no passado, em conflitos inúteis ou na validação alheia, você está literalmente financiando a sua própria escassez. Para estancar esse vazamento,
Você deve praticar o desapego das narrativas de sofrimento que você conta para si mesmo. O ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Mas na mecânica da realidade, o veneno só corrói o seu próprio campo de possibilidades. A prosperidade é uma frequência de integridade e ordem. Quando você limpa a sua mente de julgamentos e fofocas, você para de desperdiçar volts de consciência em coisas que não servem ao seu propósito. O seu campo se torna magnético novamente porque agora ele tem carga suficiente para exercer atração. Pare de entregar o seu poder para as circunstâncias externas, ou para pessoas que não contribuem para o seu crescimento. Feche os portais da entropia e comece a acumular essa energia dentro de si. A riqueza é um transbordamento de vitalidade interna, e só quem tem reservas energéticas consegue sustentar o peso de uma grande fortuna ou de um grande sucesso. Cultive o silêncio, a gratidão e a indiferença pelo que é medíocre. Quando você se torna energeticamente caro, a vida para de te oferecer migalhas e começa a responder à sua nova estatura vibracional. Você não está mais vazando. Agora você está carregando o sistema para o seu próximo salto quântico. Sinta a pressão da sua própria presença aumentando e perceba que, ao economizar sua alma, você está comprando a sua liberdade. O vácuo quântico, o espaço de onde tudo emerge. Para entender como a riqueza realmente se materializa, você precisa primeiro se tornar íntimo do nada, pois é no vácuo que todas as coisas têm sua origem. A ciência moderna descobriu que o que chamamos de espaço vazio não está de forma alguma vazio, mas sim transbordando de energia e de infinitas flutuações de potencial. No entanto, a psicologia humana comum morre de medo do vazio, e é exatamente esse medo que mantém você preso na escassez. Quando você sente a falta de algo, você tenta preencher esse buraco com ansiedade, com compras impulsivas, ou com uma busca desesperada por garantias externas, mas ao fazer isso você bloqueia a entrada da inteligência universal. A abundância nasce do não ser, e para atrair o novo, você deve se tornar confortável com o silêncio e com a ausência momentânea de resultados visíveis. Pense no vácuo quântico como o útero da criação, onde as ideias ainda não se tornaram formas e as fortunas ainda não se tornaram números. Se você está sempre tentando preencher cada segundo do seu dia com preocupação, você não deixa espaço para que o campo quântico entregue a solução. A verdadeira maestria da manifestação consiste em aprender a habitar o espaço entre os pensamentos onde não existe passado nem futuro e onde você não é definido pelo seu nome, pela sua conta bancária ou pelos seus problemas. É nesse estado de pura consciência que você se torna um receptor para as frequências da abundância. A natureza abomina o vácuo, e sempre que você cria um espaço consciente e limpo, a vida se apressa em preenchê-lo com algo que corresponda à sua nova vibração. O problema é que a maioria das pessoas preenche o seu vácuo com o lixo da ansiedade, e depois se pergunta por que o universo entrega mais situações de estresse. Você precisa aprender a relaxar no desconhecido e a confiar que o invisível é muito mais real do que o visível. Quando você para de tentar controlar cada detalhe da sua vida através do esforço físico, você permite que a mecânica quântica trabalhe a seu favor. Imagine que existe um oceano infinito de possibilidades ao seu redor, mas você só consegue tirar dele o que o seu recipiente interno permite. Se o seu recipiente está cheio de velhas crenças e medos, não há lugar para a novidade. Limpar o seu campo é o ato supremo de fé e de ciência aplicada. É desapegar-se da necessidade de saber como e quando as coisas vão acontecer, para que o campo de potencialidade infinita possa escolher o caminho mais eficiente para a sua prosperidade. O vácuo não é uma ausência, mas sim a presença total de tudo o que pode vir a ser. Quando você medita e alcança esse ponto zero, você está tocando a mente de Deus, ou a matriz do universo. E ali, a escassez não existe, porque a fonte é ilimitada. Aprenda a amar o vazio e a tratar os momentos de espera não como atrasos, mas como períodos de gestação quântica. Se você consegue sustentar a sua paz enquanto nada parece estar acontecendo, você provou que não é mais um escravo dos sentidos físicos.
Você se tornou um operador do vácuo, e a partir desse lugar de quietude absoluta, você pode comandar galáxias e atrair fortunas com a mesma facilidade com que respira. Deixe o velho mundo cair no vazio, para que o novo mundo possa emergir da luz do seu próprio ser. Sincronização de fase. O pensamento elétrico e o sentimento magnético. A ciência da manifestação não é um processo místico ou um desejo infantil, mas sim uma questão de engenharia de frequências e alinhamento de polaridades. Para que você consiga colapsar uma nova realidade de abundância, você precisa entender que a sua mente funciona como um transmissor de rádio e o seu coração como um potente ímã. O seu pensamento é a carga elétrica que envia o sinal para o campo quântico, enquanto o seu sentimento é a carga magnética que atrai o evento de volta para a sua experiência física. O grande erro que mantém você preso no ciclo da escassez é a falta de sincronia entre essas duas forças. Você pode passar o dia inteiro pensando em riqueza e repetindo frases sobre prosperidade, mas se o seu sentimento dominante for de medo ou de indignidade, você está enviando um sinal cancelado. Na física chamamos isso de interferência destrutiva, onde uma onda anula a outra. Imagine que você está enviando uma mensagem elétrica dizendo que quer uma vida nova, mas o seu magnetismo está puxando para você mais situações de falta porque você se sente pobre por dentro. O campo quântico não responde ao que você quer, mas sim ao que você é e ao sinal que você emite de forma coerente. A abundância só se materializa quando o pensamento elétrico e o sentimento magnético estão em fase, ou seja, quando eles vibram na mesma sintonia. É por isso que apenas visualizar o seu objetivo não funciona se o seu corpo não acredita naquilo. Você precisa aprender a sentir a gratidão e a euforia da conquista antes mesmo de o dinheiro aparecer na sua conta bancária. Quando você consegue gerar o sentimento de riqueza no seu peito, enquanto mantém o pensamento focado na abundância, você cria um campo eletromagnético tão poderoso que a realidade física começa a se reorganizar ao seu redor para corresponder a esse estado interno. A escassez nada mais é do que um ruído de interferência entre o que você diz que deseja e o que o seu corpo sente que é verdade. A maioria das pessoas está enviando sinais contraditórios e por isso recebem resultados caóticos. Para ativar a sincronização de fase, você deve treinar o seu coração para bater na frequência do sucesso, enquanto a sua mente sustenta a visão clara do objetivo. Quando essas duas potências se unem, você para de perseguir as coisas e começa a atraí-las. O universo não tem outra escolha a não ser entregar a você aquilo que já é uma realidade vibracional dentro de você. O magnetismo do seu coração é 5.000 vezes mais forte que o do seu cérebro, e é por isso que o sentimento é o segredo final da manifestação. Se você quer mudar o seu destino, pare de tentar manipular o mundo material e comece a ajustar a fase do seu sinal interno. Torne-se um emissor coerente e você verá as portas se abrirem de forma milagrosa, porque você finalmente parou de lutar contra as leis da física e começou a dançar com elas. A abundância é um direito de sintonia e você é o mestre da estação. A dieta das possibilidades e a neuroplastia aplicada. Se você quer mudar o seu destino financeiro, precisa entender que o seu cérebro é um processador de dados que funciona à base de repetição e associação. A escassez que você vive hoje é o resultado de uma dieta sensorial de décadas, onde você alimentou os seus circuitos neurais com informações de falta de medo e de limitação. Para ativar uma realidade de abundância, você precisa iniciar agora uma curadoria rigorosa de tudo o que entra no seu sistema. A neuroplastia é a capacidade do seu cérebro de se reorganizar e criar novas conexões, mas ele só faz isso se você fornecer os estímulos corretos. Não se trata apenas de fazer afirmações positivas enquanto você olha para o espelho, mas de enganar o seu cérebro para que ele comece a disparar e a conectar circuitos de riqueza antes mesmo de ela aparecer fisicamente. O seu cérebro não distingue o que está acontecendo lá fora do que você está sentindo e imaginando com intensidade aqui dentro. Se você foca em notícias de crise,
Se você convive com pessoas que reclamam da vida, ou se você consome entretenimento que glorifica a pobreza, você está reforçando a neuroplasticidade da escassez. Para mudar isso, você deve submeter a sua mente a uma dieta de possibilidades infinitas. Comece a frequentar ambientes onde a abundância é o padrão. Estude a biografia de pessoas que construíram impérios e visualize-se vivendo a vida dos seus sonhos com tal riqueza de detalhes que o seu corpo comece a suar e o seu coração a bater mais forte. Esse bombardeio de novas informações faz com que o seu cérebro comece a podar as conexões neurais da falta e a fortalecer os caminhos da prosperidade. É como se você estivesse instalando um novo sistema operacional. Quando os seus circuitos de riqueza estão ativados, você começa a perceber oportunidades de negócios e soluções criativas que sempre estiveram lá, mas que o seu cérebro antigo era incapaz de processar. A realidade é filtrada pelo seu sistema de ativação reticular. E se esse sistema está programado para a carência, ele vai ignorar qualquer chance de ganho. Ao mudar a sua dieta sensorial e praticar a neuroplastia aplicada, você reprograma o seu filtro biológico. Você começa a ver portas onde antes via paredes e a atrair conexões que vibram na mesma frequência da sua nova programação mental. Lembre-se que o seu ambiente interno é o laboratório onde a sua vida externa é fabricada. Se você quer colher abundância, precisa primeiro plantar as sementes neurais da possibilidade. Pare de consumir o lixo da mediocridade e comece a nutrir a sua consciência com a visão da sua grandeza. O seu cérebro é um servo fiel, e ele construirá para você o mundo que você o treinou para acreditar que existe. A abundância não é um evento que acontece com você, mas um estado de ser que você cultiva através da disciplina da sua atenção. Mude o que você vê, sinta e ouça e você mudará a estrutura física da sua mente e, por consequência, a estrutura da sua conta bancária. Memórias do futuro. A técnica do colapso antecipado. Imagine que o tempo não é uma linha reta que corre do passado para o futuro, mas sim um oceano de possibilidades onde todos os eventos estão acontecendo simultaneamente no agora. Na física quântica, o tempo é uma construção da percepção humana, e isso significa que a versão de você que já é próspera e abundante não está no futuro, mas sim em uma frequência paralela acessível neste exato momento. Para sair do ciclo da escassez, você precisa dominar a arte de criar memórias do futuro. O seu cérebro é uma máquina do tempo biológica, e ele tem a capacidade incrível de recordar algo que ainda não aconteceu no mundo físico, como se já fosse um fato consumado. Quando você fecha os olhos e se projeta em uma cena de sucesso com tamanha intensidade emocional, que o seu corpo sente a euforia e a gratidão da conquista, você está literalmente enviando uma mensagem para as suas células de que o evento já ocorreu. O cérebro não sabe a diferença entre uma experiência real e uma experiência imaginada com emoção elevada, e ao praticar isso você começa a hackear a sua linha do tempo. Você deixa de ser alguém que está tentando chegar a algum lugar para ser alguém que está recordando como é estar lá. Esse é o colapso antecipado da função de onda, onde você traz o potencial do campo quântico para a sua realidade biológica atual. A maioria das pessoas passa o dia recordando as memórias de dor e de falta do passado, e ao fazer isso, elas garantem que o amanhã seja uma repetição do ontem. Elas estão viciadas em memórias de escassez. O segredo da mudança é substituir essas memórias velhas por memórias de um futuro que você mesmo escolheu. Ao acordar e ao dormir, você deve visitar mentalmente a sua nova realidade, não como quem sonha, mas como quem lembra. Sinta o cheiro do carro novo, toque o tecido das roupas de qualidade e sinta o alívio de ter todas as contas pagas e sobrando. Quando essa visualização se torna tão familiar que parece uma lembrança antiga, o seu campo eletromagnético se alinha com essa versão do seu eu. A partir desse momento, você começa a caminhar em direção a esse futuro como se estivesse sendo puxado por um ímã invisível. A vida deixa de ser uma luta e passa a ser o desenrolar de um roteiro que você já escreveu e sentiu. Você não está mais esperando que a abundância chegue porque na sua consciência ela já faz parte do seu passado.
Esta técnica permite que você pule as etapas do esforço linear e dê um salto quântico direto para o resultado final. A abundância é uma questão de presença, e quando você habita o futuro no presente, o universo não tem outra escolha a não ser materializar a cena para que ela corresponda à sua memória interna. Você é o cineasta da sua própria existência, e o campo quântico é a tela em branco esperando que você projete as suas memórias mais audaciosas. O paradoxo da intenção relaxada. Você já percebeu que quanto mais desesperadamente você precisa de algo mais, aquilo parece fugir de você? Esse é o paradoxo da intenção que a física clássica não consegue explicar, mas que a mecânica quântica revela com clareza absoluta. Quando você coloca uma pressão excessiva sobre um objetivo, ou quando você vive na vibração da necessidade, você está na verdade gritando para o universo que você não tem aquilo que deseja. A necessidade é a frequência da falta, e no campo quântico, a falta só pode atrair mais falta. É aqui que entra a importância da intenção relaxada, que é a transição do esforço bruto para a ressonância harmônica. Imagine que você está tentando segurar areia com as mãos. Quanto mais você aperta os punhos, mais a areia escapa pelos vãos dos seus dedos. Mas se você mantiver as mãos abertas e relaxadas, a areia permanece ali. A abundância funciona da mesma forma, pois ela flui para onde existe espaço e receptividade, e nunca para onde existe tensão e controle. No mundo subatômico, as partículas se comportam de maneira diferente quando você tenta forçar um resultado através da vontade egóica. Para atrair a riqueza, você deve lançar a sua intenção com clareza de cristal e depois soltar o controle sobre o como e o quando as coisas vão se manifestar. Esse desapego não é desistir do seu sonho, mas sim ter a confiança plena de que a inteligência do campo já captou o seu sinal e está organizando os eventos. Quando você relaxa, você sinaliza para a sua biologia que você já se sente seguro e próspero, o que desativa os mecanismos de estresse e abre as comportas da intuição. A maioria das pessoas está tão ocupada tentando manipular a matéria que não percebe que a verdadeira criação acontece no nível da energia. O esforço desesperado gera uma resistência no campo que bloqueia o fluxo da abundância. Você precisa aprender a agir com excelência no mundo físico, enquanto mantém o seu estado interno em uma leveza absoluta. É a diferença entre o caçador que corre exausto atrás da presa e a flor que simplesmente exala o seu perfume e atrai as abelhas sem fazer nenhum esforço. O seu trabalho é se tornar tão magnético através da sua alegria e do seu relaxamento que as oportunidades sintam-se atraídas pela sua presença. A abundância é um estado de fluidez, e quando você para de lutar contra a correnteza da vida, você descobre que ela sempre esteve tentando te levar para o oceano da prosperidade. Solte a pressão e confie que o que é seu por direito vibracional encontrará o caminho até você sem que você precise esgotar as suas forças. O universo ama o ritmo e a harmonia, e quando você entra nesse fluxo, a realidade de abundância se ativa naturalmente como o amanhecer que não precisa de esforço para acontecer. Epigenética da riqueza. Mudando a expressão dos seus genes. Você não é uma vítima da sua genética e muito menos da herança de escassez que corre no sangue da sua família, porque a ciência da epigenética provou que você é o mestre do seu destino biológico. Por muito tempo acreditamos que nascer em uma linhagem de dificuldade significava estar condenado a repetir os mesmos padrões de sobrevivência. Mas a verdade é que os seus genes são como interruptores que respondem ao ambiente químico em que estão mergulhados. Esse ambiente químico é determinado pelas suas emoções e pelos seus pensamentos dominantes. Quando você vive mergulhado no medo da falta, o seu corpo produz uma química que sinaliza para os seus genes se fecharem e operarem em modo de proteção, o que impede a expressão da criatividade e da vitalidade necessárias para gerar abundância. No entanto, no momento em que você decide mudar o seu estado interno e cultiva emoções elevadas como a gratidão, o entusiasmo e a plenitude, você está enviando um novo sinal para as suas células. Você está literalmente banhando os seus genes em uma sopa química de prosperidade.
Isso faz com que os genes da saúde, da inteligência e da confiança sejam ligados enquanto os genes do estresse e da limitação são desligados. Você pode alterar a sua assinatura biológica e se tornar uma pessoa completamente nova, que não ressoa mais com a pobreza do passado. A riqueza começa a se manifestar no seu sangue antes de aparecer na sua carteira. É um processo de transformação de dentro para fora, onde você limpa a herança emocional de escassez dos seus antepassados e começa a escrever uma nova história genética. Quando você assume a responsabilidade pelo seu estado vibracional, você para de dar desculpas baseadas na sua criação ou nas suas circunstâncias atuais. Você entende que tem o poder de sinalizar para o seu DNA para que ele produza proteínas de alta performance em um estado de ser que é naturalmente magnético para o sucesso. A abundância deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você é. É a biologia da crença em ação, onde a sua convicção interna é tão poderosa que altera a própria matéria do seu corpo. Sinta essa nova química percorrendo as suas veias e perceba que você está reprogramando séculos de história em apenas alguns momentos de consciência pura. Você é o engenheiro genético da sua própria vida, e a partir de hoje, a sua biologia está configurada para a expansão e para a riqueza ilimitada. O teste do horizonte de eventos. Agora que você começou a alterar a sua frequência e a reprogramar a sua biologia, você precisa estar preparado para o fenômeno que eu chamo de horizonte de eventos da mudança. Quando você decide saltar de uma realidade de escassez para uma de abundância, o seu antigo eu e o seu antigo mundo não vão desaparecer sem oferecer resistência. Existe uma força na natureza chamada homeostase, que é a tendência de qualquer sistema em manter o seu equilíbrio atual, mesmo que esse equilíbrio seja a pobreza ou o sofrimento. No momento em que você começar a emitir um novo sinal quântico, a sua realidade atual pode parecer que está piorando ou que desafios inesperados estão surgindo no seu caminho. Isso não é um sinal de que você está falhando, mas sim a prova física de que você atingiu a fronteira entre quem você era e quem você está se tornando. O horizonte de eventos é esse ponto de pressão, onde o sistema antigo tenta puxar você de volta para a zona de conforto da falta. É aqui que a maioria das pessoas desiste porque elas interpretam o caos como um sinal de que a lei da atração não funciona ou de que elas não têm sorte. Mas você agora entende a mecânica da realidade. Esse caos é apenas a desintegração dos velhos padrões para que os novos possam se formar. Imagine que você está reformando uma casa. É preciso derrubar paredes e criar sujeira antes que a nova estrutura se revele. No campo quântico, a mudança exige que você mantenha a sua nova frequência mesmo quando os seus sentidos físicos dizem o contrário. Se você reagir aos problemas com o mesmo medo de sempre, você será sugado de volta para a velha linha do tempo, e o ciclo de escassez será reiniciado. O teste consiste em permanecer firme na sua visão de abundância enquanto atravessa a tempestade da transição. Você deve olhar para os desafios e dizer para si mesmo que isso é apenas a matéria se reorganizando para me entregar o que eu pedi. Quando você não se deixa abalar pelas aparências externas, você prova para o campo quântico que a sua consciência é maior do que o seu ambiente. Esse é o momento em que a realidade antiga perde a força e você finalmente atravessa o portal para a nova vida. A abundância exige essa coragem de confiar no invisível enquanto o visível parece estar desmoronando. Lembre-se que o diamante é formado sob pressão extrema. Não fuja do desconforto desse processo de parto da sua nova identidade. Abrace a incerteza com a alegria de quem sabe que o resultado final já está garantido no campo das infinitas possibilidades. Você está a apenas um passo de consolidar a sua nova realidade, e o horizonte de eventos é o seu último portal de acesso ao extraordinário, o chamado à coerência coletiva. Chegamos ao ponto de convergência onde todo o conhecimento técnico e espiritual se transforma em poder prático, e para selar a sua entrada nessa nova realidade de abundância, você precisa compreender o segredo da coerência cardíaca. O seu coração não é apenas um órgão que bombeia sangue, mas sim o gerador biológico do maior campo eletromagnético do seu corpo.
E quando você alinha o ritmo do seu coração com uma intenção elevada, você cria uma antena capaz de sintonizar milagres. A escassez é um estado de desordem, de ruído e de desarmonia. Mas a abundância é um estado de ordem absoluta e de gratidão antecipada. Eu quero que você agora faça um compromisso com a sua própria luz e entenda que a partir deste momento, você não é mais alguém que busca a abundância lá fora, como se ela fosse um prêmio a ser conquistado. Você compreendeu através da ciência e da consciência que a abundância é a sua natureza primordial e que a falta era apenas uma distorção da sua lente de percepção. Ao praticar a gratidão por tudo o que você já é e por tudo o que você decidiu ser, você envia um sinal de comando que ressoa por todo o campo quântico, unindo a sua vontade individual à vontade do universo. Quando você habita esse estado de coerência, você se torna um ponto de luz que não apenas transforma a própria vida, mas que eleva a frequência de todos ao seu redor. A sua riqueza não tira nada de ninguém, pelo contrário, ela é um transbordamento de valor que enriquece o tecido da existência. Esqueça as velhas lutas e a ideia de que você precisa sofrer para merecer o sucesso, pois a física do universo é baseada na facilidade e na beleza. Sinta a expansão no seu peito agora e perceba que o seu sinal está limpo e potente e que não há mais interferências entre você e a vida que você projetou. O vídeo termina aqui, mas a sua nova jornada começa neste exato segundo em que você desliga a necessidade e ativa a sua presença. Você é a fonte de onde tudo emana, e o mundo material é apenas o reflexo da sua magnificência interior. Caminhe com a certeza de quem já possui o que desejava, e observe como as portas se abrem, as pessoas certas aparecem, e a prosperidade flui para você, como um rio que corre para o mar. A realidade de abundância está ativada, e você é o operador soberano deste novo tempo. Viva a partir do futuro que você criou e nunca mais aceite menos do que a totalidade que você realmente é. Você está pronto e o campo já respondeu ao seu chamado.